começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Trabalho nas alturas exige equipamentos de segurança adequados e muita habilidade física. Saiba o que é o dumping social e por que esse tipo desleal de concorrência entre empresas é tão nocivo ao trabalhador. E as novas regras do motorista profissional é o assunto do quadro de entrevista. O trabalho nas alturas não é fácil, mas há quem consiga unir o prazer de uma escalada ao ganha-pão diário. Toda atividade executada acima de 2 metros de piso de referência é considerado trabalho nas alturas. Mas para isso, o profissional que exerce essa função tem que estar muito bem preparado e atento ao uso de equipamentos de proteção individual. As quedas são as principais causas de morte em trabalhos executados nas alturas. O motivo é suficiente para justificar a atenção que se deve ter com o planejamento da montagem e utilização dos equipamentos na execução do trabalho. Estamos aqui no Flamboyant Shopping Center em Goiânia e hoje a equipe K2 Aventura em Altura Limitada vai mostrar como é feita a limpeza da cúpula, a 27 metros de altura. E o programa Hora Extra vai mostrar como é feito esse trabalho. Quais são os equipamentos de segurança utilizados hoje aqui? Nós utilizamos um cinturão de resgate, da OutSeg, utilizamos um mosquetão de trava automática e um stop normal, de freio, e um outro com antipânico, que é uma garantia de segurança para quem está operando. Esses já são os equipamentos básicos que nós usamos. Os mosquetões, temos outros equipamentos também que usamos para chegar até o local, que é o gri-gri, que ajuda na subida. Nós fazemos uma escalada aqui toda na negativa, então é necessário que se faça isso. Aí os outros equipamentos necessários, os equipamentos de limpeza, um rodo, esfregão e o material que a gente usa para limpar o vidro que a gente está trabalhando, no qual estamos trabalhando. Oliveira disse que sempre gostou de altura e de praticar rapel e escalada. E foi do gosto pela aventura que resolveram unir prazer e trabalho. É um barato, né? É um esporte que a gente pratica, né? E é bom, né? A gente meio cansativo, mas é divertido. A subida, como vocês mesmos viram, primeiro nós fazemos uma escalada, trazemos uma corda guia, para depois a gente continuar na descida de rapel e também a subida na corda, como o Francisco demonstrou lá em cima também. Aí a volta da gente para a cúpula, para começar o trabalho, é dessa forma, pela corda. Então a gente deixa sempre uma corda guia, que é também de segurança, para a gente poder estar subindo e descendo na medida que for preciso. E subir também os materiais que a gente vai precisar lá em cima. Francisco, que também é da equipe, diz que mesmo depois de alguns anos de prática, ainda sente um friozinho na barriga. Dá muito medo ainda, mas é uma coisa que a gente pode superar, a gente pode controlar, sabe? Não é dizendo que a pessoa chega no local, eu sou fera, não. Ele controla o medo, ele controla assim, a ansiedade para fazer um serviço mais tranquilo, sem preocupar com outras ocasiões indesejadas. Estudioso do fenômeno do dumping social explica por que essa prática de desrespeito à legislação trabalhista é tão nociva. Cada dia mais, os magistrados brasileiros têm aplicado em suas sentenças a condenação de empresas por prática de dumping social. A figura do dumping social é relativamente nova no direito e acontece quando certos setores da economia buscam vantagens comerciais a partir da adoção desumana de trabalho e continuado desrespeito à legislação trabalhista. O dumping é uma conduta ilícita de empresas que no plano internacional procuram
diminuir seus custos para forçar o fechamento de outras empresas concorrentes. Então, aqui no Brasil, um dos meios de se realizar o dumping é através da redução de custos com mão de obra. Quer dizer, o maltratamento do operário, desrespeito da legislação social, etc. Estudioso do fenômeno do dumping social, o desembargador e professor da Universidade Federal da Bahia diz que o dumping praticado no Brasil é diferente e mais nocivo. Aqui no Brasil se pratica isto, mas não com a configuração de dumping, porque não há nenhum propósito de guerra entre empresas. É apenas o descumprimento abusivo das obrigações contratuais com os empregados, desrespeitando a legislação social. O professor defende uma nova terminologia para o que até então vem sendo denominado dumping social. Para ele, o termo correto seria delinquência patronal. Não é uma coisa tão extensa, mas é muito mais daninho, porque não é uma guerra entre empresas, é uma opressão do operário. A jurisprudência trabalhista está até se adiantando à lei, porque não há nenhuma previsão legal de penalidade para esse tipo de delinquência, né? Então os juízes já estão se antecipando a isso e aplicando o que eu prefiro chamar de compensação punitiva, quer dizer, compensação para o empregado e punitiva para o empregador. De acordo com a doutrina, a prática de dumping social afeta toda a massa trabalhadora, gerando dano moral coletivo. Por isso, as multas aplicadas geralmente são revertidas ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou a entidades assistenciais. Que direito assiste a mulher grávida em caso de aborto não criminoso? Comprovando por meio de atestado médico oficial que sofreu aborto espontâneo, a mulher tem garantido o repouso remunerado de 2 semanas, além do retorno à função que ocupava antes de seu afastamento. E no próximo bloco, o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, fala sobre os avanços e as repercussões da nova lei dos motoristas profissionais. Veja a seguir. Está em vigor em todo o território nacional a Lei 12.619 de 2012, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A lei, tão debatida e aguardada pelo setor, regulamenta a atuação dos motoristas profissionais, sejam eles empregados ou autônomos, de cargas ou passageiros. O objetivo da nova lei é trazer segurança para as rodovias. E para falar sobre a repercussão das novas regras, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, titular da 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Ari. Obrigado por essa oportunidade. Quais os principais avanços da lei que regulamenta a profissão dos motoristas? Nós temos 2 enfoques para analisar esses avanços. Primeiro, em relação aos próprios trabalhadores, encerrando, a meu ver, de vez e definitivo, uma discussão que se arrastou por longo tempo nos tribunais acerca da possibilidade ou não do controle de jornada dos trabalhadores. Há, inclusive, jurisprudência, orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, entendendo que a simples existência de tacógrafo ou rastreamento não configura controle de jornada. Com a nova lei, esse aspecto ficou superado porque a lei garante o direito ao controle, ou seja, reconhece definitivamente que o motorista não só pode ter o controle, como deve ser controlado. Consequentemente, se o empregador não controla, pode-se inverter a responsabilidade ou ônus pela prova quanto à jornada de trabalho. No segundo aspecto, quanto à sociedade como um todo, quanto à coletividade, essa lei vem garantir, ou pelo menos estimular, a que haja mais cuidado para que não se coloque em risco a vida dos que transitam pelas nossas rodovias, o que é um aspecto relevante,
em razão do grande número de acidentes que a gente vem presenciando constantemente. O senhor falou que facilita também a questão da prova, né, do trabalho, da jornada do motorista. Também facilita para o juiz, na hora de julgar? Sem sombra de dúvida. Além de constituir uma falta administrativa sujeita à punição pela lei de trânsito, a ausência do controle vai acarretar uma inviabilidade de verificar se foram observados, por exemplo, a jornada, a questão dos intervalos, e isso, como é um direito do trabalhador, e nesse caso, diversamente do que prevê a lei em relação aos outros trabalhadores, esse controle deve ser feito independentemente de ter ou não um empregador mais de 10 empregados. A lei diferencia tempo de direção e jornada de trabalho. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses dois conceitos? O conceito de jornada de trabalho, ele, como regra, para todas as categorias, ele é mais abrangente, mais amplo do que tempo de trabalho efetivo. Por quê? Porque o artigo 4º da CLT considera como tempo de trabalho também, e portanto integrante da jornada de trabalho, por equiparação, o período que o trabalhador está à disposição do empregador, mesmo sem ter trabalho. O que fez a lei foi especificar, no caso a lei do motorista, algumas situações em que o tempo à disposição, que portanto integra a jornada de trabalho, tem alguns efeitos distintos. O tempo de direção, ele é parte da jornada de trabalho, ou seja, o conceito de jornada de trabalho é mais abrangente e, portanto, abarca tanto o tempo de direção como o tempo de espera e o tempo à disposição em geral. E outros conceitos também surgidos com a lei foi o tempo de espera e o tempo de reserva. Como é que eles se diferenciam? O que a lei fez foi diferenciar esse tempo à disposição, a que eu me referi, para algumas situações específicas. Se o trabalhador já cumpriu integralmente a sua jornada, o motorista ou o ajudante, caso ele estenda a sua jornada por motivo que não depende dele, por exemplo, ele está parado numa barreira de fiscalização, ou ele está aguardando para descarregar ou carregar, o tempo que exceder a jornada, caso ele já tenha cumprido toda a jornada normal, seja aguardando numa fila, seja dirigindo o veículo, será considerado como tempo de espera. Por que a lei criou esse instituto? Para atribuir efeitos distintos a esse tempo em que o trabalhador está aguardando após o cumprimento da jornada. E uma outra situação do tempo de reserva se caracteriza por aquela situação em que o trabalhador está dentro do veículo, mas não está dirigindo, ele está descansando dentro do veículo, nos casos em que há um revezamento de motoristas. São dois motoristas, eles estão conduzindo o veículo de forma de revezamento, então, enquanto um está dirigindo, o outro está descansando. Mas, de todo modo, ele continua lá à disposição do empregador para qualquer eventualidade. Por isso, a lei também trata esse tempo dito de reserva, com os mesmos efeitos do caso do trabalhador em tempo de espera. E a remuneração também se diferencia? Na verdade, a lei diz que no caso do tempo de reserva, esse tempo será indenizado. Em relação ao tempo de reserva, será remunerado, em ambos os casos, com adicional de 30%, mas a lei não define a natureza das coisas, não altera a natureza das coisas. Consequentemente, nessas duas situações, o pagamento tem natureza salarial. Doutor Ari, a nova norma abrange tanto motoristas autônomos quanto os empregados. A Justiça do Trabalho, ela vai julgar só as causas envolvendo os empregados ou também os autônomos? A lei, ela se preocupou, ela surgiu de uma necessidade de regulamentar a situação devido ao número grande de acidentes, jornadas excessivas constatadas em inspeção pelo Ministério Público do Trabalho, e evidentemente ela não poderia se limitar a cuidar apenas do trabalhador empregado. Então, o que fez o legislador? Ele tratou das regras relativas ao trabalhador empregado, inseriu alterações na CLT.
e, para atingir todos os trabalhadores, mesmo os autônomos, fez alterações no Código de Trânsito. Então, as alterações para o trabalhador autônomo vão implicar infrações administrativas que vão estar sujeitas à fiscalização e multas e outras sanções previstas no Código de Trânsito. Para o trabalhador empregado, além dessas sanções, vão ser aplicadas as regras previstas e inseridas na CLT. Agora, as regras, por exemplo, a tempo de direção, aos descansos, são regras que valem para todo motorista, porque visam a segurança no trânsito. Ok, nós estamos conversando hoje com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, sobre as novas regras para o motorista profissional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a nova Lei 12.619 de 2012, que regulamenta a atuação dos motoristas profissionais. Conversamos hoje com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti. Doutor Ari, um dos artigos da lei trata do dever de o motorista zelar pela segurança do veículo. Nesse caso, aumenta a responsabilidade do motorista e o próprio empregador poderia atribuir a ele essa responsabilidade no caso da ocorrência de acidentes? Eu acredito que a lei, no particular, ela apenas especificou algo que já era aplicado na prática. Por quê? Por exemplo, o controle de velocidade do veículo, obviamente, cabe ao motorista. O controle ou a verificação do estado dos pneus e de outras situações que lhe cabem o cuidado na condução, sempre coube ao motorista. O que lhe cabe, além disso, porque existem certas questões de segurança que cabem ao próprio empregador e que deve o empregador responder. Mas o motorista, por uma questão de boa-fé contratual, deve informar o empregador qualquer irregularidade que ele constatar para que o empregador tome as providências. Como é uma regra geral, essa regra também vai se aplicar, evidentemente, ao trabalhador autônomo ou ao motorista autônomo. Então, é uma regra que busca a segurança e eu acredito que apenas a lei confirmou algo que já vinha sendo aplicado na prática. Sim. O senhor acredita que a obrigatoriedade dos intervalos para os motoristas poderá realmente garantir a segurança nas rodovias? Sem dúvida que a exigência de intervalos faz com que a extensão da jornada contínua seja menor e, consequentemente, o trabalhador, o motorista, ele esteja em melhores condições de estar mais atento e, se nós analisarmos a situação de acidente, normalmente decorrem de casos de falta de atenção, por diversos motivos. Então, a maior atenção, o estado de alerta vai melhorar e, consequentemente, é presumível que esse número de acidentes vá diminuir. O senhor tem julgado, ao longo dos anos, muitos casos de acidentes nas rodovias provocadas pela falta de descanso do motorista? Existem muitas situações e, às vezes, até é difícil de identificar qual foi a efetiva causa. Mas já tive situações em que, por exemplo, o motorista sai da pista de rolamento sem nenhum motivo justificável e vem a sofrer um acidente que denota, por exemplo, que ele dormiu ao volante. E aí discute-se muito a questão de quem é a culpa, se é do profissional, que deveria manter-se alerta, consciente de suas obrigações como motorista e como profissional, ou se é da empresa. Constatada a extrapolação da jornada, o excesso da jornada, evidentemente que aí também se nota a responsabilidade do empregador. Mas aí havia um outro contra-argumento. A empresa não tem condições de fiscalizar a jornada. E essa modalidade de alegação, esse argumento já não pode prevalecer atualmente. Por quê? Porque a lei não só reconhece, como obriga o empregador a manter um controle e um registro de jornada. E o senhor acredita que, após tantos debates, a fiscalização realmente vai ser efetiva, principalmente com relação aos autônomos que estão reclamando muito dessas novas regras? Quanto à reclamação dos autônomos, é compreensível. Por quê? Porque eles ganham pelo que produzem.
Então, se eles rodarem mais, eles vão produzir mais. Mas é claro que a preocupação com a segurança da coletividade deve se sobrepor aos interesses individuais. Quanto à fiscalização, presente é da responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal ou estadual, que vai efetuar essa fiscalização. Mas eu acredito que a possibilidade só de existir a fiscalização já vai conter. Sem contar, em relação ao empregado, que vai haver eventual abuso, pode ser corrigido ou punido mediante a ação trabalhista. Mas a revolta dos autônomos é compreensível diante desse contexto, mas não é justificável. A nova lei traz a proibição de que o empregado motorista seja remunerado por produção ou por horas. Isso procede? Na verdade, embora a lei ela coloque isso como condição e, ao mesmo tempo, ela faz uma ressalva. Se isso possibilitar a submissão do trabalhador a risco. Evidentemente que quem trabalha por produção tende a querer trabalhar mais para obter um ganho maior. Então, o que a lei quis foi desestimular essa condição. E, a meu ver, apesar da brecha prevista na lei, dificilmente nós vamos encontrar situações em que a remuneração por quilômetro rodado, por carga transportada, não vai acarretar aí um risco maior para a coletividade em função da não observância das normas quanto à jornada de trabalho. Entretanto, se o empregador conseguir demonstrar, por exemplo, que não houve extrapolação de jornada, que houve cumprimento regular de jornada, a própria lei abre essa possibilidade aí de haver, sim, modalidade de remuneração por produção. O senhor acredita que a demanda por ações da categoria poderá aumentar com as novas regras? Eu acredito que sim, pelo menos num primeiro momento, porque pelo hábito que nós presenciamos por parte de motoristas até então. Então, é difícil mudar os hábitos de um profissional, especialmente quem ao longo dos anos vem trabalhando sob determinada forma. Segundo, porque os tribunais não vinham reconhecendo o direito às horas extras aos trabalhadores motoristas sob o argumento de que seria impossível o controle de jornada. E hoje esse argumento já não mais prevalece. Então, esses motoristas que, apesar das normas legais, forem submetidos a jornadas que excedem os limites legais, certamente procurarão a justiça e terão grandes chances de êxito, porque a lei impõe limites severos e não podemos, seja a justiça, seja a parte, tolerar essas situações porque colocam em risco toda a coletividade. Doutora Ari, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esses elementos para que todos nós tenhamos conhecimento. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. E não deixe de acompanhar as notícias do TRT de Goiás pelo Twitter ou pelo Facebook. Até a próxima semana. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai ver que o trabalho nas alturas não é tarefa fácil, mas há quem consiga unir o prazer de uma escalada ao ganha-pão diário. Veja também matéria sobre o fenômeno do dumping social e as consequências dessa prática no mundo do trabalho. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Ari Pedro Lorenzetti fala sobre as repercussões e os avanços da nova lei dos motoristas profissionais. Aguardamos você!